Lu Seng recuou instintivamente, sentindo o suor frio surgir na testa. Sua mão direita começou a se transformar completamente. Os dedos cresceram, as unhas viraram garras negras e escamas azul escuras cobriram a pele. As células mutantes tentaram se espalhar pelo braço, mas foram bloqueadas pelo poder do Eternal Undinbore. Lu Seng testou o poder da nova mão demoníaca. Apenas movendo os dedos, cortou um bloco de mármore distante em várias partes. Ele ficou impressionado. A força destrutiva daquela mão era assustadora. Ao analisar as células, percebeu que eram o oposto das Undine Cells. As Undine Cells representam vida eterna. Essas representam destruição absoluta. Era como dois caminhos evolutivos diferentes. Mas de repente uma dor elétrica atravessou sua mão. As células mutantes começaram a morrer rapidamente. Elas envelheciam séculos em segundos. Logo Starfall Imperishable Bore restaurou sua mão completamente. Lu Seng então percebeu algo. O mundo rejeitava aquelas células. Era como se as leis da realidade fossem veneno para elas. Ou seja, o Cian Poison Saint Relic matava porque forçava mutações que o próprio universo destruía. Enquanto pensava nisso, uma enorme energia surgiu dentro dele. A Bland Pill no peito começou a crescer rapidamente. Quando ele a esmagou, uma onda gigantesca de energia percorreu seu corpo. Seu poder aumentou drasticamente. Ele percebeu que a energia vinha das células mutantes destruídas. Ou seja, o veneno podia se tornar um recurso de cultivo. Lu Seng então extraiu outra gota. Desta vez, sua mão se transformou em uma garra vermelha com lâminas afiadas. Ele ficou completamente fascinado com aquela inconsistência. Se cada mutação é única, então este é o laboratório perfeito para eu observar os extremos da evolução celular, pensou. Então começou a se perguntar o que aconteceria se conseguisse empurrar uma mutação até o seu limite máximo antes que as regras do mundo percebessem. O conceito de regras pesava bastante em sua mente, mas seu espírito continuava desafiador. E daí que existem regras, ele desafiou o ar vazio, com a voz fria e determinada. As leis do universo não são apenas obstáculos feitos para serem superados por quem tem vontade suficiente? Se as regras ainda conseguem me limitar, isso só prova que eu ainda não sou forte o bastante para ignorá-las. Enquanto isso, longe da cidade, erguiam-se as montanhas Tian Shan, os picos mais altos de todo o Long Country. Muito antes do primeiro ano da Era Martialdão, esses cumes já eram um destino de peregrinação para atletas radicais e amantes de montanhas que buscavam o desafio definitivo. Depois do surgimento das artes marciais, as montanhas se tornaram um local sagrado de cultivo, onde guerreiros iam testar sua determinação contra o ar rarefeito e os ventos congelantes e esmagadores das grandes altitudes. Naquele momento, dois homens vestidos com equipamentos especializados de alpinismo acabavam de conquistar a última crista de Tian Shan. No topo, eles olharam para baixo e viram um mundo imaculado de neve branca e um vasto mar de nuvens ondulantes que se estendia até o horizonte. Mesmo com o sol e a lua escondidos pela névoa, a grandiosidade da paisagem despertava uma empolgação intensa em seus peitos, seus corações batendo no ritmo do vento uivante enquanto contemplavam aquele cenário épico. De repente, uma rajada violenta de vento rasgou as nuvens, revelando a silhueta de outra montanha surgindo da névoa branca. Era uma torre negra e irregular, como se fosse uma espada celestial perfurando o céu, muito mais alta do que o pico que eles acabavam de escalar. Entre as duas montanhas havia um abismo vertiginoso de nuvens onde nenhum pássaro ousava voar, um lugar tão etéreo que parecia pertencer a um sonho. Um dos alpinistas soltou um suspiro de espanto. Então as lendas eram verdadeiras, o pico celestial de Tian Shan realmente existe. O outro, um homem com um olhar afiado como o de um falcão, encarou a torre distante e murmurou: onde estamos agora é apenas um sopé. Aquilo é o verdadeiro topo do mundo. É um pico que desafia os mapas dos mortais, continuou ele, apontando para a gigantesca montanha de obsidiana ao longe, com a voz baixa e reverente. Aquele é o verdadeiro pico supremo, o lugar onde os deuses da terra habitam. De repente, seu companheiro soltou: espera, olha ali. Tem um enorme monumento de pedra parcialmente enterrado na neve,
com uma escrita antiga esculpida nele. Quando se aproximaram, os olhos do homem determinado se arregalaram ao perceber o que estava escrito. A inscrição dizia: Deus dos mortais, mortais parem aqui. Um arrepio frio percorreu seu corpo, algo que não tinha nada a ver com a temperatura. Será que este é o refúgio isolado de um dos 3 grandes Marchalcentes do Long Country? Estamos na porta de uma lenda viva? No alto daquela mesma montanha, em um pátio isolado varrido pelo vento, um subordinado curvava a cabeça até tocar a pedra gelada. Lord Zalgi, relatou ele com a voz trêmula, o corpo da quinta senhora, Lian Su, foi recuperado e trazido à montanha para sua inspeção. Ao ouvir isso, o Marchalcente Zalgi saiu lentamente das sombras de seu salão de meditação. Sua presença parecia acalmar até o vento ao redor. Entendo, respondeu suavemente, com a voz sem emoção. Diga-me, como ela morreu? O subordinado abaixou ainda mais a voz. O pescoço dela foi quebrado com precisão cirúrgica, Lorde. Ela morreu quase instantaneamente. Os olhos de Zalgi brilharam brevemente com uma luz fria. Por quê? O subordinado de meia-idade hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras antes de relatar a longa lista de provocações recentes de Lian Su, seus esquemas manipuladores e o rastro de caos que ela deixou nos últimos dias no mundo inferior. Quando o relatório terminou, Zalgi soltou um longo suspiro cansado. Ele caminhou até o caixão ornamentado e olhou para o rosto pálido de Lian Su, seu olhar misturando indiferença e pena. Então ela cometeu tantos pecados em meu nome, murmurou para si mesmo. Se for assim, então sua morte não apenas era inevitável, como talvez até merecida. O subordinado acrescentou rapidamente: quando Madame morreu, o jovem que ela estava mirando estava a milhares de quilômetros de distância, o que torna fisicamente impossível que ele seja o assassino. No entanto, a morte dela está claramente ligada a ele. Ninguém mais em Long Country teria coragem de atacar alguém da sua família. O canto da boca de Zalgi se contraiu, uma expressão rápida que podia ser sarcasmo seco ou puro desprezo pela situação. Ele não parecia interessado em se aprofundar nos detalhes e se afastou do caixão enquanto falava casualmente. Já que a centelha da vida dela se apagou, vamos considerar esse assunto encerrado. Não há necessidade de mais derramamento de sangue por uma causa perdida. Os olhos do subordinado ficaram gelados e ele rangeu os dentes de frustração. Lord Zalgi insistiu: a morte de Lian Su não é apenas uma perda pessoal, é um insulto direto ao seu prestígio, um tapa na cara vindo do mundo inferior. Vamos mesmo deixar isso passar? Está claro como o dia que Lu Seng orquestrou todo esse desastre. Zalgi colocou uma mão calmante no ombro do homem, interrompendo o protesto. E o que você quer que eu faça? Descer e massacrar uma criança, arriscando a estabilidade da nossa nação por uma vingança mesquinha? Aquele garoto é atualmente a joia da coroa do Programa de Desenvolvimento Militar. Se eu agir contra ele, todo o aparato militar vai se mobilizar para protegê-lo a qualquer custo. Além disso, o garoto é extremamente astuto. Ele não deixou provas, nenhum rastro que leve até ele. Atacar sem evidência seria o ato de um tirano, não de um santo. Eu, Zalgi, sou um Marchalcente de rank 9, mas ainda não sou um verdadeiro deus dos mortais que pode ignorar as leis dos homens, disse com certa solenidade. Existem regras e equilíbrios neste mundo que até eu preciso respeitar. O subordinado, ainda cheio de indignação, abaixou profundamente a cabeça em submissão. Mesmo assim, o olhar de Zalgi permaneceu distante, sugerindo que deixar isso passar talvez não fosse tão simples quanto ele dizia. Enquanto sua mão passava suavemente pelo sudário de Lian Su dentro do caixão, ele acrescentou de maneira casual: mas mesmo que eu não ataque o garoto, o exército precisa entender que meu silêncio não sai de graça. Eles terão que me compensar muito bem, talvez precisem abrir mão de algumas partes importantes de sua própria influência para apaziguar a montanha. De repente, Zalgi congelou, uma expressão de verdadeiro espanto rompendo sua compostura de santo. Sussurrou, estreitando os olhos. Sua mão, que deslizava pelo abdômen inferior de Lian Su, parou abruptamente como se tivesse tocado um fio elétrico. Ele encarou aquele ponto específico, as pupilas se dilatando enquanto uma luz estranha e penetrante começava a surgir em seus olhos.
Uma estranha flutuação de alta frequência explodiu de seu corpo, espalhando-se em todas as direções a partir do Marte ausente. Num instante, os ventos uivantes do pico celestial ficaram completamente silenciosos, e o mar de nuvens ondulantes congelou no meio do movimento. Todo o som do mundo parecia ter sido engolido por um vácuo absoluto. O próprio tempo parecia hesitar e parar, enquanto a imagem de Zalgi mudava de uma presença nebulosa e ilusória para algo assustadoramente real. Seus olhos queimavam com fogo celestial, e suas feições começaram a mudar, revelando um rosto jovem e vibrante por baixo da máscara da idade. Por vários batimentos cardíacos, o mundo permaneceu suspenso naquele silêncio dourado e cristalino. Então, o som de passos ritmados começou a surgir do centro daquela luz deslumbrante. Um homem com o físico de um guerreiro, mas o rosto de um adolescente, saiu da luz dourada cintilante. Ele olhou para o corpo sem vida de Lian Su com uma expressão de profunda compreensão e murmurou: quem diria que até eu, Zalgi, teria um herdeiro ainda não nascido? Quando essas palavras saíram de sua boca, os subordinados ajoelhados atrás dele, que estavam paralisados pela aura, levantaram a cabeça ao mesmo tempo, seus rostos tomados por um choque impossível de descrever. O que? Um deles soltou atordoado, incapaz de processar a revelação de que o Marte ausente tinha uma linhagem escondida. Enquanto isso, em uma tranquila e discreta loja de Milquitéia no coração da cidade, Lu Seng aproveitava um raro momento de descanso, sentado em uma pequena mesa de canto com Lindsay e Yuan. A empolgação inicial do reencontro ainda não tinha passado, e Lindsay praticamente vibrava na cadeira, inclinando-se sobre a mesa para bombardear Lu Seng com uma chuva de perguntas. Ele apertou os punhos, com os olhos cheios de admiração. Brother Seng, você tem que me contar tudo. Como é realmente a linha de frente no campo de batalha das dungeons? É tão insano quanto dizem. Yang Yuan, sentada do outro lado, não disse nada, apenas observava Lu Seng por cima da borda do copo de bobateia com um olhar curioso e gentil. A coisa mais impressionante naquele encontro era a mudança em Lu Seng. À primeira vista, nenhum dos dois antigos amigos tinha certeza absoluta de que era ele. Agora havia nele uma aura de mistério e profundidade quase palpável. Lu Seng apenas deu uma risada leve e compreensiva, balançando a cabeça. O campo de batalha das dungeons é um lugar que muda uma pessoa. É difícil explicar com palavras. Vendo a curiosidade persistente e intensa de Lindsay, Lu Seng acabou cedendo e contou algumas histórias cuidadosamente escolhidas sobre as guerras subterrâneas. O gordinho Lindsay ficou ainda mais empolgado, o rosto vermelho de excitação como se estivesse soltando fogo. Caramba! Eu sabia que você estava fazendo algo lendário por lá. Lá embaixo existem situações e criaturas que superariam até seus piores pesadelos, disse Lu Seng, enquanto seu olhar se intensificava por um instante ao pousar em Yang Yuan. Ela sentiu um arrepio de compreensão ao ouvi-lo falar, mesmo em silêncio. Prestava atenção em cada palavra, completamente fascinada pela autoridade tranquila em sua voz ao descrever os horrores do abismo. Depois de conversar por um tempo, Lu Seng sentiu a garganta seca. Ele deu um longo gole em seu Milquitéia e aproveitou para observar os amigos. Nos 6 meses desde o último encontro, Lindsay havia crescido bastante, estava mais alto, com a pele bronzeada e claramente havia ganho muito músculo com o treinamento marcial. Yang Yuan, por outro lado, continuava praticamente a mesma, embora seu estilo tivesse amadurecido para o de uma estudante universitária sofisticada, deixando-a mais elegante do que antes. De repente, Lindsay se levantou num pulo, quase derrubando a cadeira. Não acredito! Você está dizendo que as pessoas podem sofrer mutações e virar feras? Caramba, Brother Seng, sua vida parece um filme. Yang Yuan, que vinha observando cada gesto de Lu Seng, conseguia sentir o reservatório assustador de poder escondido sob sua aparência calma, muito além de tudo que ela já havia imaginado. Quando as sombras da tarde começaram a se alongar, Lu Seng olhou para o relógio e percebeu quanto tempo havia passado. Certo, sugeriu com um sorriso, já está ficando tarde e já passamos tempo demais só tomando chá. Vamos procurar comida de verdade, acrescentou. Os olhos de Lindsay brilharam ao ouvir a palavra comida, balançando a cabeça com entusiasmo como alguém que acabou de ver o paraíso. Claro! Eu conheço um churrasco incrível a poucos quarteirões daqui,
a melhor carne da província. Lu Seng olhou para Yang Yuan em busca de aprovação, e ela respondeu com um suave e um elegante aceno de cabeça. O que? De repente, uma luz violeta irregular atravessou o campo de visão de Lu Seng. Ele parou no lugar, os olhos ficando vazios enquanto encarava o nada, seu corpo rígido como uma estátua por um longo e angustiante momento. Ao ver Lu Seng de repente segurando a cabeça como se estivesse com uma dor insuportável, Yang Yuan correu até ele, a voz cheia de preocupação. Lu Seng? O que está acontecendo? Lin Ze também entrou em pânico e se levantou. Brother Seng, fala comigo. O que houve? Os dois o encaravam completamente confusos, pegos totalmente de surpresa pelo colapso repentino. Desculpem, Lu Seng conseguiu dizer com esforço, a voz tensa. Algo urgente acabou de acontecer, eu preciso resolver imediatamente. Vocês dois vão indo para o restaurante, eu encontro vocês assim que puder. Sem esperar resposta ou perguntas, ele se virou e disparou para a multidão, movendo-se tão rápido que sua figura virou um borrão. Lin Ze ficou parado com a mão meio levantada, completamente atordoado. Ei! Brother Seng! Para onde você está indo? Lin Ze soltou um suspiro pesado, os ombros caindo. Cara, está cada vez mais difícil simplesmente fazer uma refeição normal com o Brother Seng. Sinto falta dos tempos simples no refeitório da Holy Martial Arts University. Enquanto isso, Yang Yuan observava o lugar onde Lu Seng havia desaparecido, o coração cheio de preocupação. Algo está errado, pensou. Ele parecia estar carregando o peso do mundo inteiro nos ombros. Não muito longe dali, Lu Seng cerrava os dentes, sentindo uma dor pulsante localizada atrás dos olhos. Lu Seng atravessou as ruas movimentadas da província de Jindu com uma graça predatória e velocidade tão grande que pedestres, letreiros de neon e arranha-céu se transformavam em um borrão caótico de luz e som. Ele acelerou cada vez mais, deixando o centro urbano para trás em questão de instantes. Num piscar de olhos, a área densa da cidade foi substituída pelas regiões residenciais mais tranquilas. Ele chegou aos arredores da cidade e finalmente diminuiu o ritmo frenético, entrando em um grande parque silencioso. Lu Seng atravessou os gramados bem cuidados e passou por um lago artificial, seguindo em direção a uma floresta densa e pouco cuidada na borda do parque. Quando encontrou uma clareira isolada, escondida de todos por uma espessa copa de árvores, sentou-se em um banco de madeira envelhecido e fechou os olhos, preparando-se para enfrentar a visão que o atingira. Naquele momento sombrio, o rosto de Lu Seng se endureceu em uma expressão de intensa gravidade. Ele soltou um suspiro baixo e irregular, enterrando o rosto nas mãos trêmulas enquanto gotas frias de suor surgiam em sua testa. Um murmúrio suave e desesperado escapou de seus lábios. Agora há pouco, as 13 células imortais dentro de mim começaram a vibrar com uma energia violenta e caótica, piscando como vagalumes morrendo em meio a uma tempestade. Ao mesmo tempo, uma sensação primitiva de destruição iminente, uma crise como nunca senti antes, atingiu meu senso divino. Ela vem em ondas, cada uma se chocando contra minha consciência com mais força que a anterior, ficando mais intensa a cada segundo. Por que o universo está mudando dessa forma? O que poderia desencadear um aviso tão visceral de um corpo que deveria estar transcendendo a mortalidade? O que diabos está acontecendo afinal? Lu Seng exigiu do silêncio, apertando os olhos enquanto uma enxurrada de dúvidas invadia sua mente. Aquilo não era um presságio que podia ser ignorado, ele precisava verificar a origem dessa perturbação imediatamente. Com um impulso de força de vontade, ele mergulhou nas profundezas do cofre de recursos da Fire Seed. A arquitetura familiar e assustadora daquele mundo onírico se materializou ao redor dele, uma necrópole digital de conhecimentos perdidos. Afastando-se alguns blocos da praça central onde ficavam os estúdios de artes marciais, Lu Seng encontrou o terminal de cérebro quântico específico que havia escondido secretamente naquele canto da simulação. Com um comando mental preciso, ele se conectou ao sistema para acessar seus registros pessoais. Acessar registros de dados de vida, ordenou a interface de inteligência artificial. Em poucos milissegundos, o espaço virtual se encheu de painéis de dados brilhantes, mostrando o destino registrado do nome Lu Seng.
Os olhos de Lu Seng correram pelo texto azul luminoso, analisando os parâmetros de sua existência com precisão clínica. À primeira vista, os registros pareciam estáveis, sem sinais óbvios de corrupção ou desvios em relação ao seu caminho atual. De repente, uma linha de texto se cristalizou diante dele, trazendo um choque que parecia um golpe físico no peito. A entrada dizia: expectativa de vida Marte Aldão, junho do ano 297 a janeiro do ano 317. Nome: Lu Seng. Sexo: masculino. Ao ler aqueles números gelados, as pupilas de Lu Seng se contraíram violentamente. Ele havia nascido no 6º mês da era Marte Aldão, e aquele mesmo ano marcava o início da competição Marte Aldão de todas as regiões militares. Hoje era o 2º dia do 1º mês do ano 317. A revelação deixou Lu Seng parado, atordoado, sua voz quase um sussurro enquanto processava o significado daqueles dados finais. Estou destinado a morrer neste mesmo mês. Parecia que ele tinha sido atingido por uma força gigantesca. Até seu corpo poderoso, forjado em inúmeras batalhas, tremeu levemente. Ele sempre se orgulhou de ter uma mente inquebrável e um espírito inabalável, mas a proximidade repentina da própria data de morte era um tipo diferente de monstro. Mesmo com a sombra da morte se aproximando, a lendária disciplina de Lu Seng entrou em ação e ele forçou a si mesmo a se livrar do pânico gelado, seu coração voltando a um estado de calma fria. Se o fim realmente está tão perto, então pelo menos eu mereço saber as circunstâncias da minha morte, declarou com um tom firme. Ele mergulhou mais fundo nos registros. As experiências de vida descritas ali correspondiam às suas memórias com uma precisão assustadora, embora essa versão de Lu Seng tivesse acumulado ainda mais riqueza. Sua carreira militar era uma sequência de feitos de combate incríveis que deveriam ter criado uma lenda imortal. No entanto, essa lenda promissora foi interrompida durante a competição da sede central de Ningay. O registro dizia claramente: Lu Seng foi executado pessoalmente pelo Jidao Martial Saint Zhaoji, morrendo com apenas 20 anos. Então realmente termina nas mãos de um Martial Saint, é isso? Embora Lu Seng já tivesse suspeitas sombrias sobre as intenções do Jidao Martial Saint, ver a confirmação gravada nos dados frios do futuro o abalou profundamente. Uma expressão de confusão absoluta passou por seu rosto. Ele tinha sido extremamente meticuloso, calculando cada passo acreditando que segurava as rédeas do próprio destino. Zhaoji era um Martial Saint de rank 9, um especialista no auge do poder, sem dúvida, mas não era um deus onipotente. Ele não deveria ter liberdade total para agir assim. Como ele descobriu tão rápido minha ligação com a proteção militar? Como ele justificou o ataque? A lógica da traição simplesmente não fazia sentido. Não havia nenhuma prova concreta de que ele era responsável pela morte de Lian Su, mas mesmo assim Zhaoji havia ousado lançar um ataque mortal. Onde estava o erro fatal em seu raciocínio? Aquela mulher era realmente tão importante para o Jidao Martial Saint que ele arriscaria um conflito aberto? Se era assim, então por que recuou no primeiro encontro entre eles? A capacidade mental de Lu Seng já havia alcançado o 8º rank, seu cérebro funcionando 100 vezes mais rápido que o de um humano comum, reforçado pela clareza do Void State. Ele deveria ter previsto isso. Ele sempre acreditou que tinha considerado todas as variáveis, convencido de que poderia caminhar no fio de uma lâmina com 90% de chance de vitória. Agora, a grande estratégia que ele havia desenhado com tanta arrogância se revelava um fracasso completo. Pela primeira vez em sua jornada, Lu Seng caiu em um abismo de profunda dúvida sobre si mesmo, sua mente revisitando repetidamente os erros que acreditava ter cometido. O mundo continuava girando ao redor dele, completamente alheio ao seu colapso interno. 3 dias passaram um após o outro enquanto Lu Seng permanecia parado no mesmo lugar do parque, imóvel e silencioso como uma estátua de barro envelhecida. Folhas de outono caíam lentamente, pousando sobre os ombros e o cabelo de Lu Seng, enterrando-o aos poucos sob uma camada de folhas douradas e poeira fina. Para um observador casual, ele parecia mais um espectro de sonho do que um homem vivo. Não demonstrava nenhuma intenção de se mover, permanecendo sentado sob o salgueiro com o olhar baixo, preso em um transe que lembrava assustadoramente a morte. Um jovem casal que caminhava pelo parque acabou se aproximando daquela área.
A mulher, ao notar a figura imóvel à distância, soltou um pequeno grito de susto. Meu Deus! Olha ali! É o mesmo homem que vimos alguns dias atrás, ainda sentado debaixo daquela árvore. Ele está coberto de folhas e poeira. Será que ainda está respirando? Será que morreu? O homem franziu a expressão, lembrando de já ter visto aquela mesma figura parada antes. Vamos verificar, ninguém fica parado assim por tanto tempo. Eles saíram da trilha, seus passos esmagando a grama enquanto corriam até o salgueiro. Quando o homem estendeu a mão para checar o pulso, a mulher observou o corpo com atenção. Espera, olha o peito dele, está subindo e descendo bem devagar. Ele está respirando, então está vivo. Mas por que alguém ficaria exatamente na mesma posição por dias sem mexer um músculo sequer? O homem balançou a cabeça, incapaz de dar uma explicação lógica para aquele comportamento. Quem sabe que tipo de trauma pode levar alguém a ficar assim? Talvez seja um caso sério de coração partido. Mesmo com a cabeça baixa, os traços marcantes de Lu Seng eram impossíveis de ignorar. A mulher soltou um pequeno suspiro de pena. Ele é incrivelmente bonito. Difícil imaginar alguém assim sofrendo por amor. O parceiro dela revirou os olhos ao ouvir isso. Você tá babando por um estranho. Tem gente que não tem jeito, mesmo que reencarne 10 vezes. Ei, irmãozinho, tá me ouvindo? O que aconteceu com você? A voz do homem finalmente conseguiu atravessar o véu da meditação de Lu Seng. A consciência do jovem começou lentamente a voltar para a realidade, e ele levantou a cabeça devagar. O casal se assustou com a clareza dos olhos dele, apesar da profunda confusão que ainda girava dentro deles. Ei, finalmente acordou. Irmãozinho, você deixou a gente preocupado. Por que ficou sentado aqui como uma estátua por tanto tempo? O olhar de Lu Seng passou pelos dois estranhos enquanto seu foco voltava aos poucos. Não é nada importante, respondeu ele, com a voz seca e rouca depois de dias sem falar. Eu só estava preso em um problema que não conseguia resolver, por mais que calculasse. O homem ouviu com curiosidade genuína, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Então devia ser um baita enigma para te deixar parado aqui por 3 dias seguidos. Se não se importar com companhia, por que não conta para a gente? Que problema é esse que amarrou seu cérebro assim? Lu Seng ficou em silêncio por um bom tempo antes de decidir falar. Eu estava trabalhando em algo que acreditava ser um plano extremamente bem elaborado, uma estratégia que eu tinha 100% de certeza que daria certo. Até consultei as fontes mais confiáveis várias vezes para confirmar a lógica. Mas, mesmo com toda essa preparação, o resultado foi um acidente catastrófico, completamente diferente do que eu tinha previsto. O homem soltou um suspiro curto, cheio de empatia. Tirou um cigarro do bolso, acendeu e deu uma longa tragada pensativa. É só isso? Achei que fosse algo grave. Você mesmo já disse a palavra, acidente. Acidentes são a única coisa constante neste mundo. É perfeitamente normal. Lu Seng balançou a cabeça lentamente. Mas eu pedi para a maior autoridade verificar o caminho. Eles disseram que não havia margem para erro. O estranho levantou 2 dedos, afastando a fumaça enquanto ria. Garoto, se é assim, então essa tal autoridade não era tão autoridade quanto você imaginava. Na verdade, acrescentou o homem dando de ombros, talvez fosse só um golpista de alto nível. Não era autoridade. Um golpista. Essas palavras atingiram a mente de Lu Seng como relâmpagos sucessivos, iluminando instantaneamente os cantos escuros da lógica que ele vinha seguindo cegamente. Como diz o ditado, a vida é 90% de decepção, disse o homem encostado na árvore. Ele tentou dar um tapinha no ombro de Lu Seng, mas parou no meio do caminho ao sentir uma barreira invisível e recolheu a mão. Às vezes não precisa pensar tanto. Se tropeçar, levanta. Se um plano falhar, joga fora e começa de novo. Coisas simples não precisam virar um emaranhado de complicações. Você não precisa se apegar tanto ao próprio sofrimento, sabia? Lu Seng levantou o olhar, e seus olhos finalmente recuperaram o brilho característico. Você está certo, admitiu em voz baixa.
Passei tempo demais pensando demais, alimentado pelo meu próprio orgulho. Quando ele assentiu, uma mudança gigantesca aconteceu dentro dele. As folhas e a poeira grudadas em seu corpo foram expulsas por uma ondulação sutil de energia. Quando se levantou, toda a floresta pareceu clarear, como se o sol tivesse finalmente atravessado a copa das árvores. Em poucos instantes, ele completou uma transformação mental impressionante, como um diamante sendo lavado da lama até voltar a brilhar. O homem com o cigarro ficou ali parado, de boca aberta, completamente chocado com a presença do jovem à sua frente. Gaguejou o homem, deixando o cigarro cair na grama quando Lucende lhe deu um sorriso sincero e brilhante. Obrigado pela perspectiva, disse Lucende, antes de se virar e sair correndo em velocidade incrível. O homem ficou ali, atônito, vendo o jovem desaparecer ao longe. Realmente, é outra coisa ser jovem e cheio de energia assim, murmurou para sua parceira. Assim que Lucende voltou para sua residência, ignorou todas as outras tarefas e fez uma ligação importante. Relingsu? Tudo bem se você não puder vir para a capital agora. Só me faz um favor e cuide dos meus pais lá em casa. Eu consigo lidar com a situação aqui sozinho. Estou desligando. Lucende ficou olhando por um longo tempo a foto da família na tela do celular. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, mas logo desapareceu, dando lugar a uma expressão profunda de reflexão. Eu estava errado desde o começo, sussurrou para si mesmo. A confusão tinha desaparecido, substituída por uma clareza fria e analítica. Ele começou a rastrear exatamente o momento em que sua lógica havia se desviado. Ele iniciou sua jornada com um coração puro, movido por um único desejo, se tornar mais forte. Quando encontrava obstáculos, simplesmente os quebrava com os punhos. Mas seu cérebro cada vez mais desenvolvido e o estado onisciente de Martial God fizeram com que ele passasse a confiar demais em sabedoria complexa e algoritmos, em vez da força bruta dos próprios punhos. Às vezes, agir de forma imprudente é o único caminho para a verdade. Eu fiquei supersticioso demais, tratando o futuro mostrado pelo Drenscape como uma lei imutável. Nem parei para questionar se aquele chamado futuro realmente existia da forma que eu imaginava. Tudo o que já aconteceu no passado é registrado sem erro, mas o futuro é algo vivo, que muda o tempo todo. Isso provou para Lucende que o Drenscape não estava mostrando destino, e sim um cálculo avançado baseado em dados, uma previsão provável baseada nas trajetórias históricas. Essa constatação explicou por que o Drenscape sempre mostrava um futuro em que o mundo inevitavelmente era destruído. Ele havia assumido que sua presença era como o bater de asas de uma borboleta, cujo efeito só apareceria 10.000 anos depois. Na realidade, o algoritmo do sistema era incapaz de calcular sua própria influência na linha do tempo. Os olhos de Lucende se estreitaram quando finalmente entendeu o núcleo do problema. Ele percebeu que até a entidade mais poderosa do universo não consegue se levantar puxando o próprio corpo, assim como um homem não pode voar puxando os próprios cadarços. Deuses podem ter o poder de criar mundos, mas não conseguem criar um sucessor tão vasto quanto eles mesmos. Não importa o quão poderoso fosse o processamento do Drenscape, ele não podia incluir sua própria existência no cálculo. Fazer isso faria todo o sistema lógico entrar em recursão infinita. Lucende lembrou que, quando encontrou o Drenscape pela primeira vez, os registros iniciais de futuro não levavam em conta sua existência. Era uma regra fundamental que ele tinha ignorado. Talvez sua linha do tempo atual fosse uma variável imprevisível, um desvio que levaria a um futuro que o sistema simplesmente não podia ver. Testar essa hipótese seria extremamente simples. Ele começou a examinar mais de perto os dados tecnológicos. Pegando o Spirit Strengthening Blend Tunic como exemplo, era uma fórmula que ele usava desde que entrou no caminho das artes marciais. Originalmente a receita não tinha classificação formal, mas agora havia evoluído para nível 5, com potência 1000 vezes maior que a versão base. Porém, a fórmula evoluída agora era completamente diferente, cheia de ingredientes exóticos que substituíam as ervas tradicionais. Um componente específico chamou sua atenção, o Blue Indigo Herb Element. O sistema o marcou como um item que existia apenas em cálculos teóricos. O que isso quer dizer? Significava que o ingrediente era fictício,
um produto da imaginação de uma simulação. Para ser mais preciso, era uma substância que simplesmente não existia neste planeta na era atual. Até os nomes botânicos são fabricados. Eu deveria ter percebido o padrão antes. Ao usar e evoluir essas fórmulas antes do tempo, Lucende estava alterando fundamentalmente o mapa de recursos do futuro. Como resultado, o futuro descrito pelo Fire Seed Vault já havia se tornado um fantasma. Enquanto o caminho marcial poderia durar séculos, o Dreamscape continuava sendo apenas um retrato congelado de um mundo morto. Eu fui um completo idiota. Ele percebeu que havia colocado fé demais em uma máquina projetada para uma realidade diferente. A expressão de Lucende ficou vazia enquanto ele encarava o horizonte virtual. O futuro que ele tentava salvar era uma ruína irrecuperável, não importava o que fizesse, o mundo que ele via nos sonhos já tinha morrido há 10.000 anos. Um profundo vazio tomou conta de seu peito. Se o mundo já acabou, qual é o propósito daqueles especialistas no Dream dando seu poder? Qual é o verdadeiro objetivo do Dreamscape? Ele se perguntou se aquilo não era apenas um computador cósmico com enorme capacidade de armazenamento, procurando um hospedeiro. Eu sou só uma semente sortuda plantada em um jardim morto? Esse é o verdadeiro significado do Fire Seed Plan? Eu não sou mais um salvador carregando uma missão divina. Estou livre, mas não sinto alegria nessa liberdade. Lucende se virou para a interface da inteligência artificial. Você pode revelar a verdade final por trás dessas discrepâncias? Após um breve momento de processamento, o avatar da garota inteligência artificial piscou. Permissões insuficientes. Atualize seu nível de segurança para acessar arquivos históricos restritos. Lucende se assustou, os olhos se arregalando. Espera, você realmente respondeu a pergunta em vez de só recitar dados. Com aquela resposta, Lucende entendeu que a verdade estava escondida atrás de um sistema de progressão. Ele precisava continuar elevando sua posição dentro do sistema para revelar as camadas da realidade. Ele se levantou e começou a alongar o corpo, uma nova chama surgindo em seu olhar. Tudo bem. Sem as correntes de um futuro predestinado, eu me sinto mais leve. O caminho agora é meu para criar. Afinal, eu sou o homem destinado a se tornar o Sovereign God of Martial Arts. Um destino desses não termina em um parque numa terça-feira. O que é um simples Martial Saint comparado a isso? Alguns dias depois, o horizonte do Blue Sea foi incendiado com o início da All Army Martial Arts Competition. O céu parecia uma pintura cinematográfica azul intensa com nuvens espalhadas. Quando a brisa do mar soprou, uma frota de helicópteros armados cruzou o céu como libélulas, seguida pelo rugido ensurdecedor de caças. Enormes navios de guerra cortavam as ondas como flechas de aço. O maior evento do exército do Long Country estava começando. Dezenas de milhares de drones e câmeras de alta tecnologia, junto com satélites orbitais, garantiam transmissão ao vivo sem nenhum ponto cego. Ao longo da costa de Ningai, telas gigantes mostravam tudo para o mundo. De repente, várias cristas gigantes de espuma branca explodiram no mar. Da direção do South Sea, mais de uma dúzia de figuras apareceu literalmente surfando nas ondas. A aura coletiva dessas pessoas era assustadora, sua energia vital queimava como fornalhas, e sua essência espiritual subia ao céu como colunas de fumaça, firmes contra o vento. A água do mar atrás deles evaporava, formando uma névoa espessa e rolante. Eles se moviam com uma força cinética incompreensível, com os pés mal tocando a superfície. Liderando o grupo estava um jovem general usando um uniforme naval azul impecável, empunhando uma longa lança enquanto surfava nas ondas com entusiasmo contagiante. As condições hoje no Yuanyá estão incríveis. Perfeitas para surfar um pouco. Ele lançou uma enorme parede de água de 10 metros para os lados, deixando um rastro de dezenas de metros. Com um movimento atlético elegante, ele deu um salto mortal perfeito no ar, passou por cima do corrimão e aterrissou firmemente no convés de um navio capitânia da marinha. Dentro do centro de comando centralizado, as telas de alta definição mostravam cenas a centenas de quilômetros de distância com clareza cristalina. Nesta era de artes marciais elevadas, a tecnologia funcionava como sentidos ampliados da elite.
O apresentador da transmissão apresentou o jovem surfista com reverência. Esse foi o astro em ascensão da região militar do Sul, o general de primeira estrela, Li Yao. Gostaria do resumo do próximo capítulo? Um observador na multidão se inclinou para a frente, falando com admiração genuína. Observe a hierarquia de elite do ranking geral de generais estrela. Entre os dois marechais de mais alto prestígio, ele ocupa firmemente a segunda posição. Os diagnósticos de combate confirmados indicam que seu poder bruto ultrapassa impressionantes 25 estrelas. A presença autoritária e a aura esmagadora desse general da região militar do Sul são simplesmente monumentais. O contingente de elite de artes marciais da região militar do Sul fez sua grande entrada no palco do mar. Nos rostos marcados do marechal e dos generais que o acompanhavam surgiu um sorriso sutil de satisfação. Embora o exército funcione como uma entidade unificada, existe uma forte rivalidade entre as grandes regiões estratégicas. Quanto mais impressionante a apresentação de uma equipe regional, maior o prestígio refletido em seus líderes. A chegada do Homensi Yaksha da região sul acendeu o ambiente como uma faísca. Quase imediatamente, a atenção se voltou para o setor do North Sea, onde um general de alto nível escolheu uma forma impressionante de fazer sua entrada. Descendo de um helicóptero pairando, ele não usou paraquedas nem qualquer equipamento de segurança. Em vez disso, simplesmente se lançou no vazio, caindo em direção às ondas agitadas. O guerreiro apertou o punho, os nós dos dedos ficando brancos enquanto concentrava sua energia interna com determinação absoluta. Observem, parecia dizer apenas com sua postura. O impacto foi cataclísmico, uma enorme onda de choque explodiu no momento do pouso, lançando colunas de água para o céu junto com distorções de luz e som. Era um espetáculo militar feito para impressionar todos os sentidos. Porém, o tempo daquele general estrela não foi perfeito, causando um pequeno deslize. Ele bateu na superfície da água com o rosto primeiro, fazendo peixes assustados saltarem para o ar. Sem se importar com a entrada desajeitada, ele emergiu rindo alto e arrogante, sacudindo a água salgada do cabelo. Ah! Precisão absoluta! Não sou incomparável, gritou. O comentarista oficial rapidamente retomou o controle, apresentando Cao Tin-song, o principal general da região militar do norte, um titã entre os mestres das artes marciais. Outra figura poderosa apareceu também no Western Sea, comentou um observador enquanto o marechal do oeste observava com aprovação. Ela Yan Fe, a famosa general estrela da região militar do oeste. Está navegando nas correntes montada em um enorme tubarão domesticado, dominando o mar com uma graça mortal. À medida que cada equipe regional mostrava sua força única, os marinheiros da marinha explodiam em aplausos que ecoavam sobre o mar como trovões. Nesta era moderna de renascimento das artes marciais, as demonstrações tradicionais de tecnologia militar fria estão sendo superadas por essas exibições individuais de poder que inspiram devoção fanática. Uma mulher de expressão fria murmurou, barulho demais, mas 3 dos 5 maiores generais estrelas já estão reunidos aqui. De repente, fortes explosões ritmadas ecoaram no ar. Uma série de estrondos sacudiu o ar quando uma onda gigantesca avançou, superando todas as embarcações ao redor. Os espectadores ficaram congelados em silêncio, olhando para um único ponto no horizonte. Alguém finalmente gritou empolgado, olhem! Lá em cima da onda. No topo daquela montanha de água estava o quarto general estrela, irradiando uma aura assustadoramente poderosa. Este é um nível de linhagem marcial tão antigo e poderoso que desafia qualquer medição comum, anunciou o apresentador. Este é Dom Potian, o primeiro general da região militar central, conhecido como o Imperador do Leste. Com cerca de 1,90 de altura, pele bronzeada e olhos brilhando como estrelas distantes, ele parecia perfeito. Cada movimento dele irradiava uma autoridade dominante e incomparável, como se comandasse as próprias marés. Ao vê-lo, as pupilas dos outros 3 generais se contraíram instintivamente, seus rostos ficando sérios. Dom Potian ajustou a postura e olhou casualmente para o horizonte, murmurando, a energia está muito mais intensa do que nos anos anteriores. Abaixo dele, as forças navais entraram em um estado quase religioso de fervor, seus gritos ecoando pelo oceano.
Dom Potinha é a joia da coroa da região militar central, um guerreiro cujo status e capacidade são comparáveis aos de um general completo. Um espectador sussurrou incrédulo: aquele é mesmo Dom Potinha? Que monstro! Ele já possui o poder destrutivo e o nível de um general completo. Dizem que seu poder de combate já passou facilmente das 30 estrelas meses atrás. Ele está em um nível totalmente diferente dos outros três. A entrada esmagadora de Dom Potinha foi uma declaração silenciosa de soberania entre os generais, enviando arrepios pela espinha de todos os presentes e elevando as apostas daquele evento a níveis inéditos. O Marechal Central apareceu, desfrutando do prestígio que seu subordinado trazia. Estamos profundamente honrados, disse com modéstia calculada. De repente, um general no deck de observação franziu a testa. Curioso, 4 campeões regionais já apareceram com grande espetáculo. Onde está o representante do leste? Outro oficial falou em tom cético. O general designado da região militar do leste chegou antes do previsto, mas pelo que parece ele não é nada de especial. Uma terceira voz acrescentou: não podia ser ele. A região militar do leste está famosa por não ter um verdadeiro especialista de topo para liderar este ano. A pessoa que enviaram há pouco foi totalmente mediana, não deixou impressão nenhuma. O Marechal do Norte soltou uma risada zombeteira. Ouvi rumores de que o leste encontrou algum gênio do sol e dos céus. Se ele é tão incrível assim, por que está desaparecido hoje? O oficial cheio de cicatrizes ao lado dele riu com desprezo. Provavelmente percebeu a própria fraqueza e está tentando ficar escondido para evitar a vergonha de ser comparado com verdadeiros mestres. A conversa desdenhosa dos generais rivais acabou chegando aos ouvidos do alto comando da região militar do leste. Onde está Lu Seng? Encontrem ele! Por que Lu Seng ainda não apareceu para o início? Exigiu o Marechal do Leste, com um rosto escurecido de vergonha e raiva crescente. Ele se virou para o oficial responsável pela logística e perguntou em voz baixa e ameaçadora. O subordinado deu um sorriso tenso e impotente. Não sei dizer, senhor. Ele chegou ao quartel-general alguns dias atrás e foi direto para seus aposentos, dizendo que entraria em meditação profunda e isolamento. Não quis interromper um processo tão importante, então respeitei sua decisão. Nunca imaginei que ele realmente faltaria à apresentação militar de todas as regiões. Reclusão? Justo numa hora dessas? O Marechal cerrou os dentes, tentando manter a compostura. Muito bem, se ele está em plena cultivação, então deixe-o continuar. Não há necessidade de interromper seu progresso por causa de um desfile, pensou, embora a ausência de um representante ainda ferisse seu orgulho. Pensando no futuro estratégico do exército, a informação de que Lu Seng havia assassinado à distância os 5 elites Magic Pilar da Black Demon Society já tinha chegado aos níveis mais altos do comando. Para os chefões militares, ele era o recurso mais importante, valorizado muito mais até do que alguém poderoso como Dom Potinha. Mesmo querendo demonstrar força regional durante essa apresentação, garantir o avanço e a segurança de Lu Seng durante sua reclusão era considerado prioridade absoluta. Nesse exato momento, um sinal urgente piscou na rede de comunicação. A mestre de cerimônias, em frente ao enorme painel digital, tocou no fone de ouvido. Alô? Sim, entendi. Isso está confirmado? Enquanto escutava o relatório, seus olhos se arregalaram de choque, e sua expressão profissional vacilou por um instante. Hã? Perdão? O que você disse? Depois de recuperar a compostura, a apresentadora falou com a multidão com a voz trêmula. Atenção, todos! Temos uma notícia urgente. O general estrela da região militar do leste, Lu Seng, finalmente chegou, porém, a forma da entrada dele é bastante incomum. Ela hesitou ao olhar para os dados na tela. Por favor, voltem sua atenção para os monitores principais. Todos os olhares no cenário de guerra se voltaram para as telas gigantes, e um silêncio pesado caiu sobre a frota. Então a transmissão apareceu, e fez oficiais veteranos saltarem de seus lugares em puro choque. Ninguém conseguia processar o que estava vendo. É mesmo ele? Ele está dormindo.
No meio das ondas agitadas do oceano, um enorme colchão macio flutuava sem rumo. Sobre aquela ilha branca de tecido estava o general desaparecido. Lu Seng estava totalmente relaxado, jogado no colchão, com a boca aberta como uma caverna escura enquanto roncava alto, num ritmo quase de buzina de navio. De vez em quando ele se mexia, murmurando coisas sem sentido, como se estivesse no meio de um sonho muito divertido. Aquela lendária postura de sono avançada fez os generais observadores suarem frio. A audácia daquela entrada, chegar a um exercício militar de alto nível dormindo como se estivesse bêbado num funeral de estado, era algo nunca visto antes. Sua capa balançava lentamente com a brisa do mar, dando ainda mais drama à cena absurda. Lá no alto, o céu azul estava cheio de nuvens brancas e fofas, enquanto um bando de gaivotas deslizava pelo ar. Suas asas brancas batiam com elegância, pintando uma imagem de liberdade total no imenso céu azul. No meio do oceano infinito e agitado, Lu Seng continuava em um sono profundo, quase como se estivesse bêbado. Ele roncava no colchão flutuante enquanto as ondas o embalavam para cima e para baixo. Naquele momento, o guerreiro parecia completamente em harmonia com a natureza, flutuando como uma pequena planta levada pelas correntes imprevisíveis da existência. De repente, o estado de sono perfeito de Lu Seng foi interrompido quando algo caiu do céu e acertou bem no meio do seu rosto. Por um instante, seu subconsciente pensou que fosse cocô de pássaro, mas quando sua mente começou a despertar, percebeu que era apenas o final de um sonho se desfazendo. O jovem voltou totalmente à realidade em um instante. O calor do sono desapareceu imediatamente, substituído por olhos frios e afiados como o gelo. Lu Seng se sentou de repente, esfregando as têmporas enquanto murmurava: "Nos últimos dias eu mobilizei praticamente todos os recursos que consegui." Ele vinha cultivando sem parar, dia e noite, e conseguiu manifestar 4 células imortais adicionais em um tempo incrivelmente curto. Mesmo ficando um pouco atrás de suas próprias previsões, ele sabia que poderia compensar o restante durante o caos do exercício militar. Já quase completei a assimilação de dezenas de extratos de medula de 8º nível, além da essência da Saint Livondinspear, calculou, sentindo sua energia interna muito mais densa. Agora tenho 19 células imortais. O problema é que essas células são absurdamente gananciosas. Sempre que nasce uma nova, as outras exigem uma enorme quantidade de energia para manter o equilíbrio. Parece quase uma extorsão celestial. Isso faz com que o custo energético de cada célula nova aumente exponencialmente. Mas o aumento de poder também é absurdo. Só a segunda célula já exigiu 3 vezes mais energia que a primeira, pensou Lu Seng enquanto avaliava seu estado interno. Mesmo com esses obstáculos, o futuro previsto que ele havia visto no cofre de recursos Fire Seed já tinha mudado. Antes de partir para o exercício, ele tinha dado uma olhada secreta em seus dados pessoais e na trajetória prevista de seu destino. Os dados originais mostravam um cenário sombrio. Lu Seng sofreria uma derrota catastrófica e ficaria gravemente ferido nas mãos do Transcendent Marshal Sente perto da costa de Ningai, sendo forçado a fugir desesperadamente para sobreviver. Segundo aquela linha do tempo, levaria 3 anos difíceis de esconderijo até Lu Seng voltar, desafiar novamente o Apex Marshal Sente e finalmente derrotá-lo em Fallen Star Mountain para retomar seu destino. Um pequeno sorriso apareceu no canto de sua boca. Então a probabilidade de sobrevivência já estava calculada. Não estava, ele sussurrou para o vento. Os chamados velhos geysers do exército, observava cada movimento de Lu Seng nas telas principais. O oficial sentado no centro falou com voz rouca. Confirmem esse indivíduo. Esse é Lu Seng. O marechal do Teatro Oriental ajeitou o uniforme, com orgulho na voz. Sim. Esse é a estrela em ascensão do nosso Teatro Oriental. O oficial veterano no centro estreitou os olhos, que brilhavam com uma chama interna, e falou com autoridade absoluta. Excelente.
Agora que todos os representantes estão presentes, declara oficialmente o início do exercício militar de todo o exército. O anúncio foi transmitido simultaneamente para todos os navios da frota, vibrando pelos conveses de aço. As regras deste exercício são simples. Pontos de mérito serão o critério final para cálculo e classificação. O objetivo principal é subjugar e capturar bestas das profundezas marinhas. Essas criaturas podem ser trocadas por pontos de mérito de acordo com seu nível biológico. Quanto maior o nível da criatura, maior a recompensa. As bestas são classificadas em 3 níveis principais, A, B e C. Durante a operação, todas as estrelas em ascensão podem lutar entre si. O derrotado deve entregar exatamente metade de seus pontos de mérito ao vencedor. Força letal é estritamente proibida. Qualquer violação resultará em desclassificação imediata e julgamento por tribunal militar. A duração total do exercício será de 72 horas. Estrelas em ascensão, a caça começa agora. Por todo o mar, milhares de soldados da marinha gritaram em uníssono como um trovão, que as estrelas em ascensão iniciem o exercício. Em vez de tambores de guerra, os navios sincronizaram seus canhões e dispararam tiros de festim que fizeram o oceano tremer e ecoaram até o céu. Enquanto isso, Lu Seng continuava deitado de costas, roncando sem parar. Ele parecia completamente indiferente à empolgação explosiva e ao espetáculo militar ao redor. Vão interceptá-lo. Garantam uma entrada adequada. Dom Potian, campeão da primeira região militar central, olhava para a distância. Por um momento ele ficou sem palavras ao ver o colchão flutuando. Depois fixou um olhar crítico em Lu Seng, com um sorriso de desprezo pela aparente preguiça dele. Então esse é o sujeito que Qin Su acha tão interessante, murmurou para si mesmo. Não parece grande coisa. As regras eram simples, matar bestas ou dominar seus rivais. Para se tornar o número 1, era preciso coragem absoluta e um poder de combate esmagador. Um preguiçoso que vive dormindo não vai sobreviver nem uma hora, pensou Dom. Os membros das 4 equipes regionais começaram a descer, mergulhando no abismo escuro do mar. Entre os gritos ensurdecedores da multidão, enxames de drones e câmeras submarinas especializadas foram lançados, garantindo que cada canto do campo de batalha fosse monitorado. O objetivo era claro: matar as bestas. Os guerreiros de elite das 4 regiões mergulharam como dragões retornando ao mar. Dom Potian tomou a iniciativa, entrando na água como um torpedo gigantesco. As feras do fundo do mar não recuaram, elas avançaram para enfrentar os invasores, surpreendendo muitos dos competidores. Essas bestas marinhas são muito mais ferozes do que as da terra. Droga, esses monstros marinhos têm um impacto completamente diferente. Dom Potian se viu diante de um peixe gigantesco coberto por armadura natural, com uma boca enorme cheia de dentes afiados. Quando a criatura tentou engoli-lo inteiro, ele bloqueou o ataque e percebeu a verdade. A densidade e força dessas bestas marinhas realmente superam as terrestres do mesmo nível. Dom Potian lançou um olhar gelado para a enorme criatura coberta de escamas que ousava bloquear seu caminho. Sua voz ecoou pelo ar salgado e turbulento com autoridade absoluta: saia do meu caminho, criatura sem mente, ou enfrente a aniquilação total. Sem esperar resposta, ele lançou um soco devastador. O impacto foi tão violento que o peixe gigantesco foi lançado para o alto em meio a sangue espalhado. Dom soltou um sorriso frio enquanto sacudia o punho. Então isso é tudo que um Devouring Beast Rank 7 pode oferecer? Claramente eu esperava demais desse obstáculo tão comum. A essa altura, o sol já tinha subido totalmente no horizonte, pintando o céu e o mar agitado com um vermelho intenso. Mesmo assim, Lu Seng continuava profundamente adormecido, seu ronco suave criando um contraste estranho com o barulho incessante das ondas. De repente, o jovem se sentou de um salto, com uma expressão irritada enquanto fazia um rápido inventário mental de seus recursos. Droga, resmungou, esfregando os olhos. Eu já usei completamente todos os recursos que trouxe comigo. O enorme déficit de energia necessário para cultivar a segunda Undin-Cell ainda é um problema enorme. Qual deve ser meu próximo passo? Murmurou. Então ele parou de repente, sentindo algo estranho. Espera,
Que sensação é essa? Ele focou sua percepção ao redor, sentindo o ritmo pulsante do oceano. Uma leve, mas poderosa flutuação de energia vinha das profundezas do mar. Agora tudo faz sentido, percebeu, estreitando os olhos enquanto observava o horizonte. Isso explica por que tantas bestas mutantes poderosas estão se concentrando nessa região específica do abismo. Um plano ousado começou a se formar na mente de Lucende, enquanto um leve sorriso surgia em seus lábios. Sem hesitar, ele saltou de seu ponto e mergulhou direto no mar profundo. Lucende começou a descer rapidamente, com os sentidos aguçados enquanto investigava a origem daquela energia. Como um predador natural, ele mergulhou cada vez mais fundo em um único fôlego, passando dos 2.000 metros e avançando direto para os 3.000 metros. Ao ultrapassar os 4.000 metros, Lucende sentiu uma satisfação fria. A pressão da água ali era muito mais esmagadora do que ele havia previsto, pressionando seu corpo como o peso de uma montanha. Isso só confirmou que sua decisão de descer até ali estava correta. Perfeito, pensou, mesmo quando a água gelada começou a queimar sua pele com frio intenso. O jovem não se abalou. Em vez disso, concentrou sua energia interna e ativou imediatamente a técnica Water Breathing, adaptando seu corpo ao ambiente hostil. Os olhos de Lucende brilharam levemente, mas ele permaneceu calmo. Como já dominava a complexa Stellar Breathing, entender a Water Breathing parecia um avanço natural. Ao entrar na Third Layer of the Void, seu domínio elemental aumentou 2 níveis completos. A técnica de respiração recém-aprendida sofreu uma transformação milagrosa, atingindo um estado quase divino. O oceano já não parece um inimigo. Posso respirar tão facilmente quanto em terra. Incrível, pensou enquanto testava seu novo poder. A pressão esmagadora praticamente desapareceu, e consigo até sentir as correntes obedecendo à minha vontade. Como um submarino furtivo de alta performance, ele avançou pelas profundezas silenciosas do oceano. Antes da ascensão global do Mar Chaldão, até os submarinos mais avançados da humanidade mal conseguiam atingir 10.000 metros de profundidade. Lucende estimou que estava se aproximando rapidamente desse abismo lendário. Nessas profundidades, a pressão supera 1 tonelada por polegada quadrada. Para generais estrela poderosos isso pode parecer pouco, mas na realidade era muito mais perigoso. Era uma pressão constante que esgotaria a resistência de um Grandmaster de 8º nível em poucos minutos. Além disso, as bestas mutantes que habitavam o abismo Ayuan eram muito mais perigosas do que as da superfície, devido às pressões extremas do fundo do mar. Para a maioria dos artistas marciais, sua eficiência em combate seria severamente reduzida, enquanto os monstros teriam vantagem natural. Nessas condições, a dificuldade do exercício militar seria absurda. Mas com minha Water Breathing, essa pressão não significa nada, pensou Lucende com confiança. Minha força continua totalmente livre. Logo ele chegou ao fundo escuro do oceano e começou a correr pelo leito marinho como se fosse uma maratona subaquática. Ele podia sentir suas Undin-Cell sendo fortalecidas 5 vezes mais rápido que o normal. Enquanto atravessava o terreno irregular do fundo do mar, Lucende encontrava constantemente bestas mutantes de alto nível. Para esses monstros antigos das profundezas, o jovem parecia apenas um pedaço de carne cheio de energia que havia invadido seu território. Depois de escapar por pouco das mandíbulas serrilhadas de um tubarão profundo extremamente feroz, o jovem agora se encontrava frente a frente com uma gigantesca besta mutante bioluminescente, cuja presença irradiava uma fome primitiva por cada escama.